Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo, onde nós buscamos do Senhor, buscamos nas Escrituras mais conhecimento acerca da Palavra de Deus. Se você é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Amém? Posso fazer uma oração? Quero iniciar já essa aula orando. Pai, Senhor, nós queremos te louvar por esse dia, queremos te louvar, Senhor Pai, por essa oportunidade de mais uma semana, Senhor Pai, segunda-feira, hoje, começando a semana, poder, Senhor Pai, estudar acerca do Senhor, poder conhecer mais acerca do Senhor. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor nos deu mais uma semana, Senhor Pai, para vivermos, para escrevermos a nossa história segundo a Tua vontade para nós. Pai, em nome de Jesus, nos deu uma semana abençoada. Pai, em nome de Jesus, sobre aqueles que nos assistem, Pai, no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, onde quer que esteja, que o Senhor seja com todos eles, nos direcionando, Senhor, Pai, Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor, então nos ajuda, nos ensina, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então estamos aqui mais uma semana, observa que a nossa aula, então, que era de terça-feira, agora está sendo na segunda, né? Para dar mais tempo aí de você assistir, né, no comecinho da semana. Então você já vai amanhecer toda segunda-feira com essa aula aí disponível para você adquirir mais conhecimento. Amém? Nós estamos então na terceira aula do tema Panorama Bíblico, né? Você que estava nas duas aulas, lembra aí que nós falamos, né, do povo de Deus, desde lá de Adão, Noé, Abraão, Moisés, José, né, depois Moisés, enfim, Josué. Nós terminamos o livro de Josué, que foi o sexto livro da Bíblia, falado aqui por nós na semana passada. Beleza? Você que não assistiu a aula, aqui no link da descrição, na descrição tem um link onde você vai poder assistir a aula 1 e a aula 2 do Panorama Bíblico. Qual que é a ideia dessas aulas? É te dar um panorama, te dar aí uma visão ampla da história do povo de Deus para quando você for ouvir alguma mensagem, você estiver na sua igreja ouvindo algum texto bíblico, alguma pregação, você vai ter mais familiaridade com aquilo que está sendo falado e com isso as revelações ficarão mais claras para você. Amém? Então vamos lá, sem muita demora. Hoje nós vamos falar do sétimo livro da Bíblia, que é o livro de Juízes, tá? Nós vamos nos atentar a essa aula nesse livro. Eu quero ser um pouco mais... quero aprofundar um pouco mais em algumas coisas. A gente estava falando um pouco mais de forma superficial, mas essa semana e a partir desta semana nós queremos tratar com um pouco mais de profundidade. Você vai ter depois a oportunidade de ir na sua casa estudar mais sobre o livro de Juízes e sobre os demais livros. Beleza? Então vamos lá. Juízes é o sétimo livro do Antigo Testamento, né? Então olha só o que acontece, qual que é a história do livro de Juízes, qual que é a história do povo de Deus contada no livro de Juízes. Então nós falamos semana passada, Josué morre. Josué, então, ele é responsável por tirar o povo do deserto, né? Moisés morreu, Josué foi o sucessor de Moisés. Josué, então, leva o povo para a terra prometida, conquista algumas terras, várias terras, mas por conta da sua idade já avançada, ficou muita terra de Israel para conquistar. O povo não tinha conquistado todas as terras, né? Então o que Deus faz? Deus fala para Josué, agora é momento de você dividir as terras. Ele já sabia como seria, porque Deus já tinha ordenado. Agora chegou o momento de você dividir. Então ele vai e faz a divisão da terra nas 12 tribos, que já foi falado aqui quais são as 12 tribos. Ele divide a terra e diz para o povo, agora vocês vão e dominem a terra, porque Josué já era velho, Josué depois morreu. Então agora é a missão de vocês conquistar a terra, lutar, expulsar as pessoas que lá moram, os povos que lá moram, porque a terra eu, Senhor, dou para vocês como herança. Vai lá e expulsa todo mundo. Então, alguma direção Deus tinha dado. A direção era, vocês devem servir somente a mim. Então o povo tinha feito um juramento antes de Josué morrer, que eles serviriam somente ao Senhor e seriam obedientes aos seus estatutos, só adorariam a Deus e conquistariam as terras, expulsando de lá todo o povo. Esse era o combinado, esse era o juramento que o povo fez.
Bom, Josué morre. Nós falamos semana passada qual foi o erro grave de Josué. Josué não estabelece, não forma um sucessor. Então o povo ficou sem sucessor. O povo fica meio que desorientado, porque eles não tinham líder, né? O povo fica sem líder, sem uma liderança ali, que eles olham para aquela pessoa e aquela pessoa direciona o povo de Deus. Então, por falta dessa liderança, nós entramos agora no livro de Juízes. Por que esse livro chama Juízes? Porque Deus levantou alguns juízes, alguns homens e uma mulher para poder julgar o povo e liderar o povo momentaneamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o capítulo de número 21 de Juízes, versículo de número 25, é o versículo chave desse livro, que ele diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Bom, então o que acontece? Pela falta de um líder, o povo fica ali desorientado, o povo não sabe o que fazer, como fazer, e aí então eles começam a fazer, como o texto aqui que nós lemos diz, cada um fazia o que lhe parecia certo. Certo? Então o povo começou a fazer ali diversas coisas. Nós já falamos que Deus havia dividido a herança, o povo tinha feito então esse juramento de entrar na terra e expulsar todos os povos, porém, na prática não foi bem assim. Eles juraram, eles falaram o que fariam, mas na prática não foi assim. Então como foi? Quando eles começaram a invadir, a guerrear para alcançar aquelas terras, para conquistar aquelas terras, eles guerrearam, eles lutaram e expulsaram uma parte do povo que estava ali, dos povos, né? Porque eram várias terras, mas eles não expulsaram totalmente. Eles não cumpriram de forma aí fiel aquilo que eles tinham dito para o Senhor que fariam. Então, por eles não ter cumprido, por eles não terem expulsado os povos, que ali os estrangeiros que estavam, né, naquela terra, o que aconteceu? Eles começaram a viver com esse povo. Eles começaram a se misturar com esse povo. Eles começaram a aderir à cultura, inclusive aos deuses desse povo, né? Os povos estrangeiros, o povo que estava ali naquela terra, que para eles agora eram considerados estrangeiros. Então eles não obedeceram aquilo que o Senhor tinha dito, né? Ó, vai lá, conquista a terra e expulsa todos. Eles expulsaram, mas não expulsaram todos os povos. E começaram a viver ali, então, com os povos que não eram, então, o povo de Deus. E aí o povo servia outros deuses, entre eles Baal, Astarote, Dagon e outros deuses. E aí o povo de Israel se mistura, adere àquela cultura e começa a adorar, então, aos deuses que não eram o Deus de Israel. Olha só como o povo estava desorientado. Olha só como o caos começou a se instalar no meio do povo de Deus nessa época. O período de Juízes, que é o período ali da morte de Josué até o início da monarquia, que foi pelo rei Saul, né? O rei Saul, o primeiro rei de Israel, durou mais ou menos 350 anos, tá? Então, nesses 350 anos, então nesse período, o povo de Deus ficou vivendo dessa maneira aí, meio que desorientado, fazendo o que dava na sua cabeça. Cada um fazia o que dava na sua cabeça. Então, olha só o que aconteceu. Como o povo começou a se misturar, começou a aderir àquela cultura, começou a adorar outros deuses, como nós já falamos aqui, o povo que estava naquela época, os cananeus, por exemplo, vamos dar exemplo aqui do povo cananeu, começou a oprimir o povo de Israel. Começou a dominar sobre o povo de Deus. E aí gerava aquela opressão, né? Aquela opressão gerava no povo de Deus um arrependimento por eles não terem obedecido o que Deus tinha dito. Esse arrependimento gerava um clamor, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, que era um libertador, um homem, né? Ou no caso uma mulher, que era um libertador do povo de Deus. Aquele povo era liberto e havia paz, certo? Havia paz durante um tempo. Porém, o povo errava de novo. O povo, de novo, depois da paz estabelecida, o povo fazia a mesma coisa que tinham feito.
eles se juntavam com aqueles povos, adoravam outros deuses, aderiam àquela cultura daqueles povos, via sobre eles a opressão de novo. Devido à opressão vinha o arrependimento, devido ao arrependimento vinha o clamor, e aí Deus mandava um outro juiz para poder libertar o povo. Esse foi o ciclo do povo de Deus durante muitos anos. Tá? Eles viveram nesse ciclo, né? O livro todo vai contar esse ciclo do povo de Deus. O pecado, com o pecado vinha a opressão, com a opressão o povo se arrependia e viu o clamor. Depois do clamor vinha a libertação, e depois da libertação um tempo de paz, e aí onde o povo voltava a fazer tudo novamente. Olha só, deixa eu ler um texto com você. Olha só o que diz Juízes, capítulo de número capítulo 3. Capítulo de número 3. Vamos só ler aqui, só para você poder entender, tá bom? Juízes, capítulo 3, versículo 7. Vamos começar aqui no 7, olha só. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e serviram aos Balaíns e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor contra o povo de Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Versículo 9, olha só. Quando, porém, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou nas mãos o rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Olha só, aí o versículo 11 diz assim, então a terra teve paz por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Olha só o que diz o versículo 12, preste atenção. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque os israelitas tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo aos filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim. Queridos, olha só o contexto todo dessa época, olha só como estava vivendo o povo de Deus. Eles estavam vivendo de mal a pior, porque eles começaram nesse ciclo, né? E cada vez mais que se passavam, eles pioravam. Esse ciclo, cada vez mais, eles iam ficando pior. Os próprios heróis, os próprios juízes vão se tornando cada vez mais corruptos e sem sucesso. Então a Bíblia vai listar para nós, dentro do livro de Juízes, 12 juízes. Tá? Então eram 12 pessoas, alguns deles governaram, lideraram, né, simultaneamente para poder libertar o povo de Deus de uma determinada situação. Então observa que não foi um tempo que tinha um único líder ou uma pessoa direcionada por Deus para poder, não, ó, faz isso, o caminho é esse. Não, havia-se a necessidade que o povo caía, o povo não conseguia se manter fiel a Deus, e aí Deus levantava então essa pessoa, né, esse juiz, esse julgador do povo de Israel para poder direcionar o povo naquela determinada situação. Então esse é o contexto. Espero que você tenha aí entendido o contexto do povo de Deus. Nós vamos falar de alguns dos juízes, tá? A Bíblia, nesse livro de Juízes, relata 12 juízes, tá? A começar pelo primeiro. Nós lemos aqui, né, no capítulo 3, versículo 7, que foi Otiniel. Otiniel, então, era o irmão mais novo de Caleb, mais novo que Caleb, né? Lembra quem era Caleb? Caleb foi um daqueles dois espias, né, Josué e Caleb, que lá no Egito, a mando de Moisés, foram espiar a terra prometida. Só ele
e Josué saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Então, esse juiz aqui, Otiniel, era o irmão de Caleb, tá? Você vai poder ler na sua casa com mais calma. Juízes, anota aí, ó. Se você está com o seu caderno de anotação, anota esse texto que eu vou falar, porque cada texto que eu falar aqui corresponde à história de um juiz. Depois você pode ler com calma para adquirir mais conhecimento. Lembrando que essa aula é só um panorama. Então, Otiniel está lá. Ele foi ele que livrou o povo de Deus da opressão mesopotâmica, né? E a história dele está lá em Juízes 3, versículos 7 a 11, nós acabamos de ler. Ele era o irmão mais novo de Caleb. O segundo juiz foi Eude. Eude julgou o povo de Deus por 80 anos, tá? Ele foi o responsável pelo livramento da opressão moabita. E você vai ver a história dele no capítulo 3 de Juízes, versículo 12, do 12 ao 30, tá bom? Do versículo 12 ao versículo 30 você vai poder conhecer mais a história de Eude aí. Beleza? O terceiro juiz, né, a terceira pessoa que Deus levantou para livrar o povo de Israel da opressão filisteia foi Sangar. Você vai encontrar a história dele no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 31, tá? A história que segue aí a história de Eude, beleza? A quarta juíza foi uma mulher, olha só, foi uma mulher, ela era também uma profetisa, o nome dela era Débora, e foi ela que julgou o povo de Deus por 40 anos e que foi responsável por livrar o povo de Deus da opressão cananeia. Então você pensa só, o povo falhava, o povo se corrompia, o povo fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como nós lemos no capítulo 21, né? O povo estava fazendo o que dava na telha, eles não seguiam a orientação e a direção de Deus, porque a orientação e a direção de Deus já tinha sido dada. Josué já tinha dado a direção, ó, segue ao Senhor, adore somente ao Senhor Deus de Israel. Façam o que Deus está dizendo, vai lá, tome a terra, expulse o povo. Se eles tivessem expulsado todo o povo, muita dor aqui teria sido poupada. Por quê? Porque eles não morariam junto com esses povos, não acabariam aderindo à cultura daqueles povos, não adorariam outros deuses e muita dor seria poupada. Por quê? Porque quando eles faziam isso, o Senhor entregava eles na mão desse povo. E aí havia dor, havia servidão. E lembra que Deus já tinha libertado esse povo da servidão do Egito. Deus tinha então tirado o povo do Egito, passou pelo deserto, trouxe então para Canaã, para agora Deus manifestar sobre eles as promessas que Deus tinha para os filhos deles, os cuidados que Deus tinha para os filhos dele. Mas o povo era cabeça dura, o povo se esquecia do Senhor. Volta e meia o povo se esquecia do Senhor. Algo parecido que acontece nos nossos dias. Talvez você fale, pastor, mas hoje não existe o que existia, adoração a outros deuses. Como não, querido? Hoje os nossos deuses, né, os deuses são modernos. Os deuses que as pessoas servem hoje são riqueza, sucesso, seus prazeres, suas próprias vontades, os seus egos. As pessoas estão cheias de si, querem fazer aquilo que faz sentir bem, faz assim, as pessoas sentirem bem, né? As pessoas estão cada vez mais se livrando da renúncia. Não, agora é época de fazer aquilo que me faz bem, aquilo que é época de me aceitar. Se aceite como você é. Não tem nada de se aceite. A palavra diz negue-se. E aí então observa só o que aconteceu com o povo de Juízes, com o povo de Deus. O povo fez o que era mal aos teus olhos e por isso sofreu. O povo fez o que era mal diante dos olhos de Deus e por isso o povo sofreu. Beleza? Vamos lá então. O quinto juiz levantado por Deus aí para julgar o povo de Israel, esse julgou por 40 anos, foi Gideão. Gideão libertou o povo da opressão midianita e você vai encontrar a história dele lá em Juízes, capítulo 6,
do versículo 1 até Juízes, capítulo 8, até o versículo 35, tá? Gideão é bem conhecido, né, na palavra de Deus, é aquele eu vou falar agora, talvez você vai lembrar de alguma pregação que você ouviu, é aquele que com 300 homens, Gideão e os 300 homens, vence os midianitas, que era mais de milhares de homens. Alguns estudiosos dizem que mais de 100 mil homens, né? Aproximadamente 130 mil homens, e ele com 300 homens, com a força do Senhor, com a direção do Senhor, ele vai lá e vence os midianitas. Beleza? Depois, o próximo juiz, depois de Gideão, foi Tolá. Tolá, então, viveu o tempo conturbado, né, sobre Abimeleque, e ele julgou o povo de Deus durante 23 anos. A história dele está lá em Juízes, capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 2. É importante você anotar essas referências que eu estou te dando. Por quê? Porque você vai poder se debruçar depois, no seu tempo aí de estudo, você vai poder ler acerca desses textos e conhecer mais. Lembrando daquilo que o Senhor diz, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós queremos crer que esse povo não é nós, né? Porque nós buscamos o conhecimento. Então você vai poder, na sua casa, buscar mais sobre esse conhecimento, beleza? Então Tolá foi um juiz que julgou o povo de Deus por 23 anos, beleza? Depois, o próximo juiz que Deus levantou, que também livrou o povo de Deus de um tempo conturbado sobre Abimeleque, foi Jair, que julgou o povo de Deus durante 22 anos. E você vai conseguir encontrar a história dele mais detalhada lá em Juízes, capítulo 10, versículo 3 e versículo 5. Eu falei mais detalhada, mas não. Aqui, nesse caso, a história de Jair é bem curtinha, fala muito pouco dele. Beleza? Bom, agora nós vamos falar de um juiz que ficou conhecido por uma história um pouco complicada. Olha só, esse juiz é Jefité. Ele foi responsável pelo livramento do povo de Israel sobre a opressão amonita. Ele julgou o povo durante 6 anos. A história dele está lá em Juízes 10, do versículo 6 até o 12, versículo 7. Vamos lá, nós vamos ler, eu quero ler um pouquinho da história desse juiz. Eu quero ler Juízes 11, se você está com a sua Bíblia, abre ela. Juízes 11, versículo de número 30. É um juiz também com bastante relevância. Você vai ver que a história dele é contada aí em 2 capítulos. E nós vamos ler uma parte aqui, eu quero explicar para você. Olha só, Juízes 11, versículo 30. Ele fez um voto muito maluco e eu quero falar sobre esse voto com você. Olha só, e Jefité fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, ele dizendo ao Senhor, qualquer um que saindo da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então olha só que voto doido que esse rapaz faz, que esse juiz faz. Ele fala assim, Senhor, então se o Senhor me entregar os amonitas na minha mão, se o Senhor entregar o exército de Amon na minha mão e nós os vencermos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, quando eu voltar da guerra, essa pessoa, ou esse animal, ou qualquer coisa que sair da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. Então olha que voto complicado. Versículo 32. Assim, Jefité foi combater os filhos de Amon, e o Senhor o entregou na sua mão. Jefité feriu-os com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim, os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Então, resumindo o versículo 33, eles venceram a guerra. O Senhor entregou o povo amonita, ele venceu, ele conseguiu conquistar 20 cidades e o Senhor deu aquele povo na mão dele. Versículo 34, olha só onde começou a complicar a história dele. Vindo Jefité a Mispa,
a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com dança. Era ela filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha, minha filha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Olha só o que esse rapaz fez. Ele fez um voto ao Senhor que entregaria aquilo que saísse da casa dele quando ele voltasse da guerra. E quando ele chega da guerra, ele vê a sua filha vindo, tocando ali o instrumento e dançando, porque o pai tinha vencido a guerra. A palavra diz que ele ficou profundamente triste, rasgou as suas vestes e diz: Filha, minha filha, eu fiz um voto com o Senhor e eu não posso voltar atrás. Por que eu quis ler essa história aqui para você? Por que eu quis falar de Jefté? Porque nós precisamos tomar cuidado com aquilo que fazemos voto. Precisamos ficar atento. A palavra de Deus diz que é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Então, para o povo de Deus, nessa época, o voto era algo que não dava para não cumprir. Uma vez que eu fiz um voto, eu preciso cumprir. E aí, então, esse homem, Jefté, esse juiz, ele precisa sacrificar a sua filha. A palavra não fala aqui que ele foi e sacrificou, mas ele diz no versículo 34, olha, eu não vou, no versículo 35, eu fiz um voto, eu não vou voltar atrás. Então, muito provavelmente, ele cumpriu o voto e sacrificou a sua filha única. Olha só. Então esse foi um juiz. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Próximo juiz foi Ibissã. Ibissã, a história dele está lá em Juízes, né? Você vai ouvir a história, não, vai citar ele, porque não conta a história, mas vai citar o nome dele. Em Juízes 12:9, ele julgou o povo por 7 anos. O próximo juiz, depois de Ibissã, foi Elon, que livrou o povo de Deus da opressão. Durante 19 anos ele julgou o povo de Deus e você vai ouvir falar dele lá em Juízes, capítulo 12, versículo 11. Beleza? O próximo juiz foi Abdom, que livrou o povo de Deus também aí da opressão e ele julgou o povo durante 8 anos. Você vai ouvir falar dele lá em Juízes, você vai ler sobre ele em Juízes, capítulo 12, versículo 14. Está anotando aí os textos para você poder pesquisar mais. E o último juiz, esse daqui dispensa apresentação, né? Depois de Abdom foi Sansão. Certamente você já ouviu falar dele, né? Sansão foi responsável por livrar o povo da opressão filisteia. E você vai ver a história dele em 3 capítulos de Juízes. Capítulo 3, capítulo 13, do versículo 1 até capítulo 16, versículo 31, e ele julgou o povo de Deus durante 20 anos. Tá? Então esses são os 12 juízes que são citados no livro de Juízes. Tá? Algumas pessoas, alguns estudiosos consideram Eli e Samuel também como 2 juízes. Tá? Não está no livro de Juízes, está no livro de Samuel, mas algumas pessoas consideram, há um debate, algumas pessoas consideram ele como juízes e outros estudiosos não consideram ele como juízes. O fato é que Eli e Samuel lideraram o povo de Deus durante algum tempo, né? Eli durante 40 anos e depois Samuel durante mais 40 anos. Não está no livro de Juízes, porém, eles lideraram o povo de Deus antes do período da monarquia, antes de ser se estabelecido um rei sobre o povo de Israel. Beleza? Espero que você tenha entendido, então, aqui de forma bem breve, né, sobre o livro de Juízes. Por que chama Juízes? Por conta desses homens e dessa mulher, Débora, que foram levantados para, num determinado tempo, julgar e liderar e libertar o povo de Deus de um determinado povo, de uma determinada opressão. Certo? Talvez você se pergunte, pastor, por que o livro de Juízes está na Bíblia, né? Um livro onde vai contar a degradação do povo de Deus, um livro onde vai mostrar
o quanto o povo de Deus foi ruim, o quanto o povo de Deus falhou, o quanto o povo de Deus deixou Deus de lado, esqueceu Deus e fez aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Por que que esse livro está na Bíblia? Para a gente poder ler. Se a Bíblia é um livro onde nós vamos aprender acerca do Senhor. Por quê? É justamente para nos mostrar que a Bíblia conta, e inclusive o livro de Juízes conta a história de um povo caído. De um povo que não é referência para nós, de pessoas, aliás, não de um povo em si, mas de pessoas que não são referências para nós. E mais, ele vai mostrar, ele vai apontar para a necessidade de um Salvador. O livro de Juízes deixa muito claro, o povo de Deus precisa de um Salvador. A Bíblia, ela não é um livro que conta a história de homens perfeitos. A Bíblia é um livro que conta a história de homens como eu e como você. Homens que têm dificuldade, homens que são naturais, homens que falham, mas acima de tudo, homens que foram salvos pelo Senhor. Esse livro de Juízes mostra como Deus é um Deus muito gracioso. Como Deus é um Deus muito misericordioso, um Deus de amor, mesmo com pessoas tão imperfeitas. Ele decide manter a sua aliança e cuidar e salvar do povo que ele escolheu para ser seu. Então o livro de Juízes nos mostra isso. Pessoas imperfeitas, pessoas fazendo caca, pessoas errando, mas de um outro lado mostra um Deus que acima de tudo, acima dessa imperfeição das pessoas, decide manter a sua aliança, levanta pessoas e mais pessoas para livrar o povo da opressão, para libertar o povo, para direcionar o povo. Olha só como esse Deus é lindo. E ele faz isso hoje, querido. Ele continua fazendo isso hoje. Ele já nos entregou o seu Filho como Salvador. Aqui nesse tempo, a Bíblia já apontava para a necessidade de um Salvador. E hoje eu e você temos claro isso na nossa mente. Nós precisamos de um Salvador. Se engana quem acha que consegue fazer tudo certo. Se engana aquele que fala, não, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu pago as pessoas tudo certo, tudo bem, mas qualquer pecado pequeno que você cometer já é o suficiente para ser lançado no mar, no fogo do inferno. E aí então nós precisamos de um Salvador, por quê? Porque somos maus. Assim como o povo de Deus, talvez você está ouvindo essa história aí, nós já vamos finalizar, querido, indignado, falando, nossa, mas esse povo era mau mesmo, esse povo deixava o Senhor, mas e nós? Quantos de nós esquecemos do Senhor por poucas coisas, pelos nossos prazeres, pela riqueza, pelo sucesso, pela fama? Eu não quero tornar essa escola bíblica numa pregação, não é o intuito. O intuito é apenas te mostrar, mas também te fazer refletir. Será que esse povo de Juízes aqui não tem muito a ver com aquilo que vivemos hoje? Será que nós não precisamos olhar e falar, cara, aquilo que nós estamos vivendo, o que alguém que me ouve está vivendo, é porque fez o que o povo fez. Fez o que achava certo aos seus olhos, não ouviu a direção do Senhor. Quantas pessoas dentro das igrejas, quantas pessoas nos ministérios estão fazendo aquilo que acha que tem que fazer, me deu na telha. O meu coração apontou para aquilo. Você está cansado de saber que o seu coração é enganoso. Vamos parar por aqui, porque a ideia não é fazer uma pregação, não. Amém, querido? Você entendeu a história? Até aqui ficou claro? Então saímos lá de Josué, o povo vai conquistar a terra, não conquista a terra por inteiro, não expulsa as pessoas, adere à cultura daquele povo, adere aos deuses daquele povo, o juízo vem sobre o povo se arrepende, o povo clama a Deus, então levanta um libertador, a paz, e o povo continua nesse ciclo. Tá bom? Então só para você poder entender, o livro de Juízes trata sobre essa parte escura do povo de Deus, essa parte tenebrosa do povo de Deus. Amém? Espero que você tenha aprendido. Na próxima aula, aula de Panorama Bíblico 4, aula de número 4, né? Nós vamos tratar sobre o que aconteceu depois desse período, como foi. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Amém, querido? Quero te fazer um pedido.
Compartilha essa aula com alguém. Pega aí o link no YouTube, manda para alguém, manda para alguma pessoa, para um parente seu, para um amigo, para o seu grupo aí de discipulado. Quem sabe uma pessoa que você conhece, que precisa conhecer mais acerca da palavra de Deus. Envia essa aula lá para ele, para ela, tá? Ou nesse grupo, para que essa pessoa possa aprender mais. Amém? E com isso você vai estar ajudando aí, sendo um missionário digital, vai ajudar vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo relevante e vai mandar para mais pessoas assim. Mais pessoas conhecem a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse estudo, obrigado, Senhor Pai, porque nós podemos olhar para esse povo e podemos fazer um pensamento. Será que nós hoje não estamos agindo como o povo de Israel no período dos juízes? Será que nós hoje não estamos fazendo aquilo que parece certo aos nossos olhos? Precisamos pensar. Senhor, nos ajuda a enxergar aquilo que não enxergamos. Pai, nos ajuda a ver aquilo que não vemos. Tira as escamas dos nossos olhos. Pai, a minha oração é que para cada um que está na sua casa, me ouvindo, aonde quer que essa pessoa esteja, ela seja tocada agora pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que ela seja, Senhor Pai, tocada, que uma sede, um desejo por conhecer mais da Tua Palavra, e não só da Tua Palavra, mas uma sede por conhecer mais do Senhor. Tome essa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Que uma sede por conhecer mais, Pai, por ter mais intimidade contigo, possa tomar conta de mim, de nós, do nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada. Cuida de nós, cuida da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até a próxima aula. Não falte. Nós vamos falar aí, aula 4, Panorama Bíblico. Beleza? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.